dia todo crente se congrega, ele nunca se esfria. Que alegria, satisfação, que alegria compreender a salvação. Que alegria, satisfação, que alegria compreender a salvação. Aleluia, meu irmão. E a Deus toda. E a festa para o Senhor, irmãos, é a nossa adoração, né? Que todos aqui, irmãos, venhamos estar com o coração direcionado para o céu, né? Com as nossas mentes direcionadas para o céu, né? Porque eu tenho certeza que o Senhor manifestará o seu poder aonde tem adoração, amados. Aonde tem adoração, o Senhor estará presente com o seu Espírito Santo. E o Senhor fará maravilha, irmãos. Né? Não que a gente venha buscar algo, a gente venha buscar uma bênção, mas que a gente venhamos ser uma bênção para a glória de Deus. A palavra, ela nos transforma e nos faz ser uma bênção, né? O grande propósito de Deus é que cada um de nós sejamos uma bênção para a glória de Deus. Então, desde já eu quero agradecer. Tem amados aqui de muitos lugares, né? Forquilha, Fortaleza, Canindé, Tapipoca, daqui da região, né? E se tem mais alguém de outros locais, do Rio de Janeiro, irmãos, uma Alda do Rio de Janeiro, ela veio somente para estar conosco, irmão, para estar reunido, para adorar o nosso Deus, né? E pode ter certeza, irmão, se cada um de vocês aqui estiver com o coração direcionado para Deus, para o céu, né? Ele vai estar presente no nosso meio, né? E eu queria agradecer já desde então a presença de cada um, pastor Ramon, com todos os amados lá de Forquilha, né? Agradecer também o meu amado irmão Francisco, que é irmão duas vezes, né? A minha irmã Marlene também, né? Que estão aqui. Quero agradecer a todos, amados, a todos, né? Por ter se empenhado e estar aqui para adorar o Senhor. O intuito de estarmos aqui é adorarmos o Senhor, né? E que Ele venha receber, amados, a nossa humilde adoração, que estejamos, né? De forma humilde na presença do Senhor. Amém? O Senhor nos concedeu que enquanto estivermos nessa terra, Ele nos permite essas coisas, dessa moradia, né? A gente não se apega a isso, sabemos pela palavra do Senhor que isso aqui é passageiro, né? Mas enquanto estivermos nessa terra, pisando os nossos pés nesse lugar, é necessário, é bom que a gente esteja um localzinho da gente morar, que não dependa de pagar aluguel, né? Assim o Senhor nos concedeu. E eu sei que não foi fácil, amado. Cada um que veio de Fortaleza, da amada igreja, que veio de Fortaleza, dos irmãos que vieram de Caraúno, ali de Forquilhas, né? Não é fácil vir, é um pouco distante, mas por que vieram? Não foi porque vocês automaticamente quiseram vir. Eu creio que é o Espírito Santo que conduz, porque a igreja, louvado seja o teu nome, aleluia, Deus. Nós não fazemos, amados, quando nós vivemos segundo a palavra do Senhor, nós não fazemos tudo aquilo que nós queremos fazer. Como a palavra de Deus diz que nós somos guiados pelo Espírito Santo, por isso Ele que conduz a nossa vida, louvado seja o nome do nosso Deus. E para que isso aconteça, amados, nesse momento de estarmos aqui reunidos, eu sei que teve muita luta, muita batalha, aleluia, para que isso acontecesse, mas é dessa forma que o Senhor quer que a gente faça. Esforça-te, Ele disse, né, que precisamos nos esforçar para ter no Senhor, meu Deus, algo de bom do Senhor. Precisamos nos esforçar, precisamos estar, aleluia, louvado seja o teu nome, Senhor, firme na palavra do Senhor. Eu quero aqui nesse momento deixar um versículo, uma passagem simples que está lá em João, aleluia, louvado seja Deus. João capítulo 8, versículo 1 diz: porém Jesus foi para o monte das oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, aleluia, e
todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher, aleluia, apanhada em adultério. E pondo-o no meio, disse-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos manda Moisés que a tais seja apredejada. Tu, pois, o que dizes? Amado, só até aqui. Louvado seja Deus. Um texto muito conhecido. Sabemos que esse texto, ele foi escrito. E esse pessoal que se aproximou de Jesus, nós sabemos muito bem que eles vieram com o propósito de tentar o Senhor. Buscar se acharia algo para condenar o nosso Deus. E nós observando nesse texto, eles apresentaram uma mulher, aleluia, que segundo eles foi apanhado no próprio adultério. Amado, mas nós sabemos o que diz a lei. É só a mulher? A lei ela determina que tanto o homem como a mulher que for apanhada em adultério seja apedrejada. Por que só apresentaram a mulher? Né? Sabemos que é para tentar Jesus, para ver o que Jesus falava. Louvado seja Deus. É tanto, amado, que louvado seja o nome do Senhor, que quando Jesus disse: aquele que está sem pecado, que atire a primeira pedra. Louvado seja o nome do Senhor. Por que não atiraram a pedra? Louvado seja Deus. Porque sabiam que estavam cometendo algo que não estava correto, e eles temiam que Jesus era um profeta e Jesus é verdadeiro. Porque eles trouxeram só a mulher e não trouxeram o homem, e sabendo que provavelmente todos eles, né, faziam esse ato de adultério. Então, se fosse ter que apedrejar, teria que apedrejar todos eles. Não só ela, mas todos eles. É por isso que saiu de um em um e nenhum deles quiseram apedrejar. Amados, eles queriam achar algo que Jesus fosse condenado. Aí vem um testemunho, né, testificando, porque Jesus testificava e ele dizia que o testemunho de Cristo não valia, porque era de um, porque eles não entendiam em que Jesus várias vezes falava que o testemunho que ele dava não era só dele, era dele e do Pai. E segundo a lei, o testemunho de 2 ou 3 pessoas aí seria válido. Então o que Jesus falaria para eles era válido, porque não era simplesmente só Jesus que estava falando, mas o Pai que estava com ele, que também fazia o mesmo testificado. Por isso, amada igreja, esse texto, essa passagem, para que nós possamos meditar e refletir sobre o que acontece sobre a nossa vida, as tentações que vêm sobre a nossa vida. Todos aqueles que vivem segundo esta palavra, sabemos que seremos perseguidos, seremos tentados todos os dias, assim como Cristo foi tentado, foi levado ao deserto. Quando ele foi batizado, foi levado ao deserto pelo Espírito Santo para ser tentado. Assim também é a igreja do Senhor. Amados, não é palavras para nos desanimar, mas sim para nos fortalecer, porque sabemos que a palavra de Deus diz que todo aquele que quer viver piamente esta palavra sofrerão perseguições. Muitas das vezes foi falado também no templo. Ora, Jesus falou para seus discípulos: perseguirão a vós, expulsarão a vós, vocês também, das sinagogas. Louvado seja o nome do Senhor. E por que nós seremos expulsos? Porque nós verdadeiramente vivemos a palavra e pregamos, amado, o que o mundo não aceita. Que nós pregamos, amado, e que as pessoas se arrependam dos seus maus caminhos. Assim é o Evangelho de Cristo, que quer que nós façamos, que as pessoas voltem para o caminho verdadeiro e que estejamos vigiando para que nós não venhamos cair na tentação e sermos enganados também e voltamos e saímos do caminho de Cristo para onde? Glória do Senhor Jesus. Eu agradeço, amada igreja, por mais uma vez de vocês estar aqui nesta manhã. Fiquei maravilhado quando cada um, meu irmão aí em Fortaleza, o pastor Ramon em Caraúna, confirmou que vinham. Aí, amado, vocês imaginam, aleluia, o quão foi maravilhoso para mim
né, receber vocês. Eu tive que batalhar para fazer essa sombrazinha aqui para nós. Eu sei que a Igreja de Cristo, ela é humilde, ela se acomoda, aleluia, em qualquer canto. Ela não vai olhar, aleluia, para templos bonitos, ela não vai olhar para paredes bem pintadas, ela não vai olhar para tetos bem decorados, louvado seja o nome do Senhor. Porque a Igreja de Cristo, ela congrega em qualquer lugar, amado. Todo aquele que tem o pleno conhecimento nessa palavra, ela tem capacidade de congregar em qualquer lugar. Ela não vai olhar a boniteza, assim como Deus não olha a aparência do homem, ele olha o coração. E eu creio que a amada igreja, todos que estão aqui, vive dessa forma. Não olha para a aparência, mas olha para o coração. E o que tem no coração, amados? Nós temos a poderosa palavra do Senhor implantada em nosso coração, porque isso aqui é uma semente. Todos nós que estamos aqui nessa noite receberam esta semente no coração e ela, aleluia, ela brotou e ela nasceu. Por isso está aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amada igreja, nesse momento reunido debaixo de uma tenda, de uma latada feita de palha. Mas isso é maravilhoso, porque aqui a igreja do Senhor está reunida, glorificando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. E mais uma vez, obrigados a todos. Aleluia. Meus amados irmãos, é de grande alegria, né, por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez com os meus irmãos em Cristo, né? Senti muita saudade dos amados irmãos. Amém. É uma grande alegria e eu creio que o Espírito Santo está aqui. Fiquei muito feliz também, né, por conhecer o nosso amado irmão Johnny, né, de Canidé, que está ali atrás ali. Que não sei se os amados irmãos já cumprimentaram, já falaram já, né? Uma bênção, né, de Deus, né? Amém. Entendeu, né, a proposta, né, de realmente como nós devemos viver a nossa vida, né? A vida realmente tem uma vida piedosa, né? Buscando ao Senhor sempre, né? Em tempo e fora de tempo. Esse é o propósito da nossa vida. E para não perder muito tempo, né, meu irmão? Porque é muita gente, né? Porque senão a gente vai almoçar lá para a tarde, né? Peço para os irmãos abrir a sua Bíblia, lá em Isaías, no capítulo 52, versículo 7. Quem encontrar, dá um amém. Glória a Deus. Amém. E quem não achar, espere por mim. A gente espera, viu? Posso ler a palavra de Deus? Amém. E diz assim: a santa poderosa palavra de Deus. Quão suaves são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. O nosso Deus, amados, ele reina. Amém. Nada foge do controle das mãos de Deus. E aqui é interessante, nesse versículo aqui, ele fala quão suaves, né? São os pés daqueles que anunciam o Evangelho. Porque esses suaves, irmãos, quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, é algo tão maravilhoso que acontece em nossa vida. Porque morre nosso eu, né? E vem, né? Nós tornamos uma nova criatura, que nós fomos salvos, né? Nós recebemos a redenção, né? A salvação e algo maravilhoso também, que é a paz, que o mundo não dá, meus irmãos. É algo maravilhoso. Então essas boas novas, hoje, nós temos essas boas novas, é porque nós fomos, né, alcançados por alguém também que trouxe essas boas novas. Amém. Interessante que o livro de Isaías, meus irmãos, ele é conhecido como o Evangelho do Antigo Testamento. E no livro de Isaías, ele exorta o povo de Judá, né, a voltar-se para Deus. E aqui ele faz a revelação divina, né? Que é a salvação através do Messias, Cristo, Jesus Cristo, né? Que ele veio, né? Que assim ele ensinou os apóstolos, né? Assim ele curou muitos enfermos, né? Expulsou demônios, né? Fez uma obra maravilhosa, né? Num período, podemos até dizer que é pequeno, né? Mas para Deus é 3 anos e meio. E assim ele morreu na cruz por nós. E hoje, né? Ele está aos céus, né? Ao lado direito, né? Esperando só um comando de Deus, né? Para voltar, a segunda vinda. E essas boas novas, meus irmãos, é muito importante, porque aquele que entendeu que recebeu essas boas novas, sabe que o mundo precisa, que o mundo está em trevas. O mundo, né? Nós não viemos para julgar o mundo, porque o mundo, como o próprio Senhor Jesus falou, o mundo já está condenado, não precisamos condenar. Mas que nós viemos ser uma ferramenta poderosa
nas mãos de Deus, para que possamos resgatar essas almas perdidas, meus irmãos. Amém. Que outrora também nós éramos ignorantes por não conhecer a palavra de Deus, mas você veja a misericórdia de Deus, que Ele esperou, né? Que nós viéssemos nos rendermos a Ele, que Ele é o Deus Todo-Poderoso, que Ele aguarda também a esses também, que essa mensagem possa também alcançar os vizinhos, né, dessa localidade aqui, que possa tocar no coração de cada um, entendeu? E que venha ter um arrependimento, porque na verdade a vinda de Jesus, meus irmãos, Ele veio para nos resgatar, porque nós fomos destituídos da glória de Deus, e sem Ele, meus irmãos, nós não temos o acesso ao nosso Deus Todo-Poderoso. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados. Glória a Deus. E então essas boas novas que possamos estar sempre levando em tempo e fora de tempo, não só aqui, mas aonde nossos pés, né, nos conduzir através de quem? Do Espírito Santo de Deus, para que possamos, meus irmãos, resgatar essas almas que estão perecendo a cada dia e não confessando como Senhor Jesus. Então essa é a missão. Se nós estamos vivos aqui hoje, não é para nós desfrutar dos nossos deleites, porque nós não somos propriedade nossa mesmo, nós fomos comprados pelo sangue do Cordeiro, nós somos propriedade de Cristo. E isso é algo tão pesado para o mundo, que as pessoas acham que nós, cristãos, nós não temos mais vida, né? Acham que nós estamos mortos, mas por ter uma visão, né? Uma visão diferente do reino dos céus, mas na verdade que estão mortos são eles, que nós temos misericórdia, que devemos anunciar essas boas novas. Se eu estou vivo e você aqui, que aceitou Cristo como seu Salvador, era para trazer essas boas novas. Não a gente fazer, vamos dizer assim, escolher, mas que o Espírito Santo possa nos conduzir a quem que seja, até aquele que nós nos perseguimos, né? Porque é muito fácil a gente querer evangelizar uma pessoa próxima que a gente adora, né? Que se dá bem com você. Mas difícil é aquele que te persegue, né? Que você vem orar por aqueles, né, que realmente precisa. Porque na verdade o nosso próximo, quem é o nosso próximo? É aquele onde nós estivermos, meus irmãos, independente do quem seja. Que essas boas novas possam estar no nosso coração e nos alegrarmos nela, porque nós temos Cristo e é tudo que nós precisamos. Amém. Mas precisamos estarmos, como foi falado aqui pelo nosso irmão Marcos, né? Que foi o tema, né, da viagem, né? O Espírito Santo de Deus. Porque sem Ele nada podemos fazer. Mas não é só simplesmente aceitar como seu Salvador, levantar o seu braço, mas que temos uma conversão realmente, mudança de rota, que vemos realmente despojarmos de nós mesmos, como assim aqueles que já foram batizados já, representam o sepultamento da velha criatura. E hoje, né, nós, quando a gente retornamos do batismo, né, das águas, nós somos o quê? Uma nova criatura. E hoje servimos ao Deus Todo-Poderoso. E hoje nós temos vida em abundância. Mas não é só para nós em si. Na verdade, essa boa nova, ela precisa ser espalhada. E vai ser espalhada aos 4 cantos da terra. E que possamos, esse Espírito Santo estar dentro de nós, que possa se transformar num manancial de águas vivas. Porque nós só podemos dar algo para alguém, meus irmãos, se nós tivermos. Se nós tivermos com a nossa lamparina, ela bem fraquinha, meu irmão, só para nós mesmos nós não conseguimos levar esse evangelho. E que possamos nos encorajar. Como? Despojamos de nós mesmos, meditando na palavra de Deus, né? Tendo comunhão com os irmãos, né? Para que o Espírito Santo possa agir no meio de nós. Para que também nós venhamos fortalecermos uns aos outros, exortando uns aos outros. Isso é essa igreja, fortalecendo, alegrando, que é essa a nossa missão, meus irmãos. Nossa missão é essa. Amém. Alcançar o quê? Coisas terrenas? Não, mas se alcançar, mas que isso seja usado para a glória de Deus. Mas o ponto principal é o quê? Alcançar as almas. Mas precisamos ter um testemunho, precisamos estarmos cheios da presença do Espírito Santo de Deus, para que possamos chegar num grande dia, não com as mãos vazias, mas com essas almas que estão perdidas. Então essa é a nossa missão, essa é a nossa alegria, independente do que possamos passar, como foi falado aqui, mas que temos a alegria de anunciar a palavra de Deus, que é o poder de Deus. Então essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração. Agradeço ao irmão Irineu e a amada igreja pela oportunidade. Que Deus abençoe a todos. Amém. Senhor, amém? Amém. Meus irmãos, é com muita alegria, viu, que a gente vem para um lugarzinho simples desse aqui, se reunir com vocês. O coração da gente transborda mesmo, viu? Porque a gente vê que em uma reunião simples como essa é que realmente o amor de Deus, você percebe em cada pessoa ali que tem um amor sincero, né? Que não é um amor fingido. E pra gente, toda vez, a gente que tem se reúne em poucas pessoas em casas, né? Em Itapipoca, só eu e mais 3 pessoas.
quando a gente tem uma reunião desse tamanho, com vários irmãos, assim, a gente fica cheio de alegria, transbordando mesmo. Amém. Eu queria compartilhar com os irmãos um texto em Hebreus, no capítulo 4, somente os 3 primeiros versículos, irmãos. Amém? Amém. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás, porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação para nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Porque nós, os que temos crido, entramos no repouso, tal como disse. Assim jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Amém. Glória a Deus. Esse texto, irmãos, em Hebreus, o apóstolo Paulo ele vem expondo desde o capítulo anterior que o reino, né, o repouso, esse lugar de descanso, ele foi pregado desde o princípio, né? Quando Deus ele prometeu tirar aquele povo do Egito, ele os levaria para um lugar de repouso, né? Um lugar onde eles não seriam mais escravos, um lugar onde eles teriam descanso, um lugar onde a terra mana leite e mel, como a própria palavra fala. E Paulo ele vai falar que assim como aqueles irmãos, nós também recebemos a promessa, né? Não é para um reino aqui nessa terra, é para algo ainda muito melhor, né? E como o próprio irmão Elenilson falou no texto que ele leu, todos nós recebemos um convite, né? Muitas pessoas aceitam esse convite, andam por um tempo seguindo, buscando entrar nesse repouso, entrar nesse reino, e infelizmente muitos irmãos acabam por parar no meio da caminhada, né? E aqui o apóstolo Paulo ele vai falar que foi nos deixada essa promessa, né? Essa promessa que enquanto nós peregrinarmos nessa terra aqui, nós vamos passar por momentos difíceis, vamos passar por tribulação, mas esse curto período de tempo que nós passamos aqui, ele é uma preparação para algo que nós vamos ver na eternidade, que é esse repouso do cristão, né? O repouso que nós teremos em Cristo. E aí ele vai falar que a gente tema para que a gente não fique para trás, né, para que a gente não venha a desanimar no meio do caminho, porque não adianta você chegar, você entrar, você começar a caminhar e depois você desistir. Você não vai conseguir alcançar a eternidade, né, com Cristo. Você tem que perseverar. A palavra de Deus ela exorta o cristão a todo tempo a perseverar, né? As promessas são para aqueles que perseveram, são para aqueles que permanecem até o fim. As lutas elas vão chegar, as tribulações elas vão vir, né? Mas a gente tem que fazer o quê? A gente tem que crer que Ele está conosco, que Cristo está conosco e Ele vai nos fortalecer para que a gente consiga permanecer. A gente tem que vigiar para que a gente não venha a endurecer o coração quando a gente ouvir essa palavra, né? Mas que a gente venha a ter fé, porque é pela fé. Ele vai falar no versículo 2 aqui, que a palavra que eles receberam, ela não aproveitou a eles porque eles não creram, né? Ela não estava misturada com fé. E a gente precisa verdadeiramente crer que Deus ele é poderoso para cumprir a promessa que Ele nos fez. Amém. E que Ele pode verdadeiramente nos levar para essa eternidade. Amém. E que a gente possa crer, irmãos, até o final, que a gente não venha a desanimar e que a gente persevere. Amém? Amém. Glória a Deus. Abrir a palavra de Deus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 28, irmãos. Queria dizer da alegria de estarmos aqui reunidos com os irmãos. Amém. Matando a saudade de alguns que fazia muito tempo, conhecendo alguns que ainda não conhecíamos. Dizer que é uma alegria, irmãos, estar reunido com cada um de vocês. Amém. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus 11, 28. Deixa aí. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave
e o meu fardo é leve. Os irmãos podem sentar em nome de Jesus. Meus amados irmãos, mesmo o Senhor conhecendo a cada um de nós e sabendo que o ser humano ele é um ser mau, mesmo o Senhor sabendo todos os nossos pecados que cometemos, mesmo o Senhor sabendo as nossas falhas que cometemos no nosso dia a dia, o Senhor ele faz a cada um de nós um convite. Convite esse, irmãos, de não ir até uma religião. Convite esse, irmãos, de não fazer parte de uma certa denominação. Mas o Senhor ele faz um convite a cada um de nós para vir até a Ele. O Senhor diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados. O Senhor nos chama, irmãos, a nos converter a Ele. E ir a Cristo e se converter ao Senhor Jesus Cristo não é se converter a uma certa denominação. Não é se converter a passar a seguir um homem, não. Mas é seguir verdadeiramente ao Senhor Jesus. Aleluia. O convite que Ele faz é para irmos até a Ele. E Ele fala: todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Todos aqueles que estão cansados do jugo. Todos aqueles que estão cansados do fardo que a religião, que os homens o põem sobre eles. Ele diz: vinde a mim e eu vos aliviarei. Meus amados irmãos, seguir ao Senhor Jesus não é seguir a uma religião. Infelizmente hoje no mundo há muitas religiões. E há igrejas e há denominações que se diz cristãs, que colocam regras, que colocam listas. Isso pode, isso não pode. Quando nós vemos na palavra, irmãos, que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. O Senhor não nos chama, irmãos, a uma transformação exterior, não. O Senhor nos chama até a Ele para que Ele, com o seu poder, Ele transforme o nosso interior. E assim o nosso interior, ele sendo transformado, irmãos, o nosso exterior naturalmente será transformado para a glória de Deus, irmãos. Então o Senhor Jesus, essa manhã, Ele faz um convite a cada um de nós: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Eu creio que aqui no nosso meio, alguns cansados, sobrecarregados do jugo que as religiões, que os homens impõem sobre ele. Mas essa manhã, irmãos, o Senhor Jesus, Ele quer libertar a nós. Ele nos convida: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Essa manhã, irmãos, o Senhor, aquele que morreu, aquele que derramou o seu sangue por amor de nós, mesmo sem nós merecer, irmãos, Ele nos convida, Ele quer nos dar um alívio, irmãos. Ele quer aliviar a nossa alma. Ele compara, irmãos, o Senhor aqui ele compara com o jugo. O jugo é aqueles que eram colocados sobre os bois que puxavam carroças naquele tempo. O fardo é a carga que aqueles animais carregavam. E aquele jugo, irmãos, muitas das vezes, eles feriam aqueles animais. Eles feriam. Infelizmente, irmãos, hoje, a religião, os homens, eles ferem aqueles que eles opõem o seu jugo. Mas no versículo 30, o Senhor diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Meus amados irmãos, essa manhã, o Senhor faz um convite a cada um de nós a receber esse alívio, irmãos, que Ele nos dá. Que Ele diz: e assim encontrareis descanso para a vossa alma, para as vossas almas. Ele quer que nós venhamos, irmãos, de fato e de verdade, não ser convertidos a um homem, a uma religião, a uma denominação, mas a Ele. Ele nos dá o descanso e Ele passa a habitar dentro de nós. E nós sentimos assim, irmãos, o tempo do refrigério sobre a nossa vida. Nós recebemos assim, irmãos, o descanso do Senhor em nossas vidas, irmãos. Que não venhamos, irmãos, a negar esse convite, mas que venhamos a obedecer esse convite do Senhor. Porque mesmo
mesmo somos sendo indignos. Todos nós que aqui estamos, irmãos, nós somos indignos. Não há ninguém digno, irmãos. O Senhor conhece a cada um de nós. O Senhor conhece o nosso interior. O Senhor é aquele que sonda os nossos corações. Ele sonda as nossas mentes. Mas mesmo Ele sabendo isso, irmãos, Ele nos convida que não venhamos a recusar esse convite do Senhor, irmãos. Essa é a mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Deus seja louvado em nome de Jesus. Meditar com meus amados irmãos, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 13, verso 4 em diante, irmãos. Levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes, e tomando uma toalha, cingiu-se, e depois ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e limpá-los com a toalha, com a qual se cingia, e aproximou-se então de Simão Pedro, e Pedro lhe disse: Senhor, tu lavarás os meus pés? Respondeu Senhor Jesus e disse: o que eu faço tu não sabes agora, mas depois tu saberás. Louvado seja Deus. Amém. Amados irmãos, aqui Jesus toma essa decisão logo após ali os discípulos estar reunidos à ceia do Senhor, disputando, né, quem seria o primeiro a estar à direita de Deus quando ele viesse na sua glória, porque ele diria que ia para o Pai e já estava sendo preparado para ser entregue neste momento, né? E a glória de Deus, Jesus se levanta da mesa da ceia ali, faz um gesto que nenhum senhor dessa terra, talvez como o Senhor, tinha essa decisão dele fazer, né? De se fazer de servo, ensinando os seus servos a servir o Senhor verdadeiramente, porque ele diz, né, mais na frente, aquele que quiser ser servo ou Senhor tem que servir o seu servo para primeiro, né, poder. Então eu quero dizer o que com essa mensagem, irmão, para a igreja, que se nós estamos aqui lavados pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, aprendendo um com o outro, caminharmos juntos. Eu sei que não é tão fácil reunir tanta multidão de gente que verdadeiramente deseja estar. Alguns buscam lugares bonitos, mas nós estamos aqui. Foi falar de deserto, um lugar talvez parecido com um deserto, irmão, onde muitas pessoas talvez rejeitem isso aqui, porque talvez olhem para isso aqui e dizem: isso aí não é de Deus. Mas se eu dizer, irmão, que isso aqui é grandiosamente de Deus, porque só tem irmãos aqui que vieram ouvir a palavra, trazer mensagem, glorificar o nome do Senhor louvando, como as irmãs têm louvado aqui. E eu creio que assim é a nossa vida, irmão. Servindo ao Senhor com humildade, expressando o verdadeiro amor, a verdadeira fé. E Jesus quer isso de nós, assim como ele fez, demonstrando a humildade ali para os discípulos, ensinando aos discípulos a servir, como Pedro, né, ousadamente. Pedro tinha um espírito de ousadia, irmão, dizendo: não, Senhor, o Senhor lavar meus pés? Não, porque os judeus, irmãos, eles tinham o costume de seus servos lavar seus pés. Então, ele sendo servo, não queria aceitar o seu Senhor lavar os seus pés, porque Pedro tinha um espírito de ousadia, assim todos os discípulos, e eu creio que aqui a igreja do Senhor também deve ter esse espírito de ousadia, por mais que nenhum seja formado e nenhuma formação, mas tem o ânimo de se reunir, o desejo de vir de distante, ter o prazer. Eu, pelo menos, eu me alegro muito de estar aqui na casa do irmão Francisco. Eu sei quão difícil foi planejar isso aqui, reunir cada irmão que veio de cada lugar. Eu sei que tem mais irmão que queria estar aqui de longe, e devido às dificuldades, à distância, não pode. Mas nós vamos orar, perseverar, para aqueles que não podem um dia estar, nem que seja no último dia, que é o grande dia do Senhor. E eu creio, irmãos, que se nós continuarmos perseverando, caminhando com o Senhor, Ele não desamparará, Ele não nos deixará, porque Ele tem uma promessa para a sua igreja de vir buscar. Que nós estamos reunidos, irmão, para que nós venhamos adorar, buscando, aprendendo humildemente, não querendo ser formado. Eu estou muito feliz aqui de estar aqui novamente aqui com o meu pastor Ramon. Muito bem. Obrigado, irmão Francisco, pelo esse local que você preparou, maravilhoso.
Muito obrigado. Eu te agradeço, igreja, por estar disposto a servir o Senhor nessa humildade que é o nosso Deus. Amém? Obrigado. É a primeira vez que eu estou aqui pregando a palavra. E me desculpe qualquer coisinha, tá bom? Amados, eu trago a palavra em Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai, que está no céu. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Aleluia. Meu amado, Meu nome. devido aos tempos que nós estamos vivendo, eu estava lá em casa meditando, quando o meu irmão Irineu me convidou para vir aqui. E Deus me colocou no meu coração para dizer para cada um de vocês, claro, o pregador quando prega para vocês, ele prega para si mesmo. Irmãos, busque o Espírito Santo a todo tempo que vocês puderem, porque o tempo está acabando, gente. Vocês estão vendo o que está acontecendo. Tudo o que está escrito na palavra de Deus está se cumprindo. Como o pastor Ala fez um vídeo explicando que o primeiro selo já foi aberto. Eu acredito que o primeiro selo foi aberto quando aconteceu a Covid. E o segundo está prestes a se abrir, gente. A Terceira Guerra Mundial. E será que o grito da meia-noite, quando as virgens vão se despertar, só é quando acontecer a Guerra Mundial? Porque a igreja está dormindo. A igreja está adormecida. Busque, gente. Busque a sua salvação. Por mais que tudo seja sagrado, tudo passa. Tudo nesse mundo é vaidade. Mas você é eterno. Você é eterno, gente. Aleluia! Nós vamos viver a eternidade. Ou no céu, ou no inferno. E o versículo 37 diz: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Eu pergunto, quem é que está sentado no coração de cada um de vocês? Será que é o carro? Será que é a faculdade? Será que é a mãe? O esposo? Porque Cristo falou, se você amar a sua vida mais do que a Ele, você não é digno dele. Amém. Se você amar seu filho mais do que a Ele, você não é digno dele. Gente, a tribulação está batendo na porta. Ou a igreja está adormecida, como diz. Busque o Espírito Santo, gente. Aleluia, Deus. Busque o Espírito Santo. Porque como Pedro, antes de ter o Espírito Santo, negou Cristo 3 vezes. Assim seremos nós sem o Espírito Santo. Nós somos nada sem o Espírito Santo. Nós somos nada, nós somos covardes. Nós iremos negar a Cristo sem o Espírito Santo. Busque, por mais que seja sagrado. Busque com toda a sua força. A tua casa vai ficar aqui. Os teus bens vai ficar aqui. Mas se você não estiver preparado com o Espírito Santo, você vai negar a Cristo. Então, meu amado,
O que eu digo é: se prepare para a grande tribulação. Aleluia, Deus. Porque está perto. A grande tribulação está perto. E a grande tribulação não é para ímpios, não. A grande tribulação é para os crentes. Sabe para quê? Porque Deus vai provar o coração daquele que ama e daquele de quem não ama. Então, meu irmão, Deus colocou isso no meu coração quando meu irmão me convidou. Era essa a palavra e é a primeira vez que eu prego diante dos irmãos. É a primeira vez. Eu estou muito feliz em estar com vocês. Glória a Deus. Em vocês, irmãos, em cada uma das suas congregações. Aleluia. Se unam. Medite na palavra de Deus e busque com todas as suas forças o Espírito Santo. Aleluia. Muito obrigado, irmãos. Que Deus lhe abençoe. Amém. Glória a Deus. É com muita alegria, né, estarmos reunidos aqui, né, todos os irmãos. Eu queria trazer uma palavra, como a maior parte que está reunida é a igreja aqui, né? Mas essa palavra não é só para a igreja, também para outras pessoas, né, que não fazem parte da nossa igreja, se estiver aqui também. Aleluia. É Lucas 15, capítulo 15, do 4 ao 6. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la, e achando-a, põe sobre os seus ombros, rejubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Irmãos, eu meditando nessa palavra alguns meses atrás, né, passando por algumas coisas, e Deus falou muito comigo, né? Que aqui no capítulo 4, Jesus fala que o homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto. Alguém já observou que as 99 ficaram no deserto? Não foi no aprisco? Porque foi pregado para nós que as ovelhas ficaram no aprisco guardadinhas, né? Mas elas não ficaram. E aí eu fui pesquisar, né, em outras traduções, se era realmente no deserto. E observando, elas não ficaram no aprisco, como tem aquele louvor, né? As 99 ficaram no aprisco, né? Ficam bem guardadinhas, mas elas não ficaram. E toda pregação que a gente escuta, que a gente já ouviu, é só sobre aquela que se perdeu, Jesus foi atrás, né? E eu nunca ouvi ninguém falar sobre as 99 que ficaram no deserto. Aí eu fiquei observando, né? E essas 99, né, irmãos, elas ficaram no deserto. Jesus deixou elas no deserto, porque ele está contando essa parábola. Ele está dizendo que elas ficaram ele deixou no deserto para ir atrás daquela, perdida, né? Mas Jesus, ele deixou no deserto por ser por descuido. Não, Jesus, ele não deixa as 99 por descuido, né? Porque as 99, ele sabia que elas iam ficar lá, porque as ovelhas, elas conhecem a voz do seu pastor, do seu pai, né? E as ovelhas, elas têm o pelo da ovelha, né? Acho que é pelo que fala. Ela é adaptada tanto por frio como por quente, né? Então, o que Deus falou ao meu coração e eu queria trazer para a igreja hoje, né? Irmãos, o deserto, ele vai vir para qualquer pessoa, tanto para cristão como para gentil. Todos nós vamos passar pelo deserto, porque a palavra de Deus, seguir a Jesus Cristo não é só alegria, né? Foi pregado pra gente que venha pra Jesus que tudo vai passar, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Não, a gente vai passar pelo deserto, né? Mas a ovelha que conhece a voz do pastor, ela vai ficar no deserto, vai passar o deserto. E aí eu quero trazer alguns, como é que eu posso falar? Algumas pessoas que passaram, alguns homens de Deus passaram pelo deserto, como o povo de Israel passou pelo deserto. O povo de Israel passou pelo deserto, poderia ter chegado mais rápido ao lugar, né, que era prometido, mas pela murmuração, alguns pecados, né, que o povo de Israel ficou ali naquele período, ele passou 40 anos
né? Então o deserto vai nos... como a gente vai se comportar no deserto vai nos direcionar se a gente vai ficar muito tempo ou pouco tempo, né? Então, quero trazer alguns exemplos de homens de Deus que passaram, né? Como Davi. Davi passou por vários desertos, mas Davi Davi teve Jonatas, né? A ajuda de Jonatas. Irmãos, sobre Davi, o que eu quero trazer? Quando ele passou no deserto, ele teve, não só de Jonatas, também tiveram homens que foram com ele, né? E que venhamos ser pessoas, quando os nossos irmãos estiverem no deserto, venhamos ser como Jonatas, como aqueles homens que ajudaram Davi, né? Que venhamos orar pelos nossos irmãos quando passar pelo deserto, sabe? Ter esse discernimento, né? E esses dois exemplos que eu quero trazer. Cada deserto vai ser diferente para cada pessoa, né? Que venhamos orar também para que Deus possa colocar pessoas que venham estar conosco, irmãos estar conosco no deserto, né? E não sermos como o povo de Israel, que demorou no deserto por murmurações, pecados, né? Idolatrias. E é isso, irmãos, é essa palavra que eu queria trazer para a igreja. Cumprimento a todo o povo de Deus na paz de Jesus Cristo, amém? Amém. Motivo de alegria, amados, nós vimos tantas coisas boas da parte do Senhor nessa manhã, nesse culto de adoração ao Senhor, porque aqui é onde nós se alegramos, nós confiamos no Senhor, e não há outro caminho melhor que é o caminho de se vir a Jesus. Esse caminho que nos leva à salvação, esse caminho, aleluia, que nós vamos, é o caminho que nós vamos, caminho ao céu, começa aqui na terra, porque aqui já é o preparamento para a salvação. Muitas pessoas deixam para se preparar no último dia, mas sabemos que preparamento para a vida eterna é aqui na terra. Aleluia. Porque Jesus, ele veio para salvar o homem do pecado. Jesus não veio para condenar esse mundo. Jesus disse, eu vim para salvar o homem do pecado. Então o propósito de Jesus, amados, é salvar o homem da perdição, do pecado, da morte. Porque a Bíblia diz, amado, que Deus não tem prazer na morte do ímpio. Aleluia. Mas antes que ele se arrependa e venha a salvação. Mas Deus tem um prazer na morte do justo, porque o justo, ele tem o Senhor como seu Salvador. Aleluia, ouvimos tantas coisas, bons louvores, sentimos a presença do Espírito Santo nessa manhã. Aleluia, no qual todos estamos reunidos no propósito de adoração. Quero deixar aqui, aleluia, um versículo da palavra do Senhor. Aleluia, em João, capítulo 14, versículo 6. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quero ser breve nessa manhã, porque aleluia, nós já ouvimos tantas coisas maravilhosas da parte de Deus. Diz assim, Jesus disse, aleluia, João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus amados, aqui nós vemos Jesus, ele começa a dizer no versículo 1 do 14, ele diz, não turbe vossos corações, crê em Deus, creis também em mim. Jesus, ele manda, aleluia, aos discípulos, crê em Deus, porque, aleluia, Deus, ele é o centro de todas as coisas. Mas Jesus, ele veio, aleluia, para morrer no Calvário, para que não venha trazer salvação. Então ele diz para que os discípulos não viessem se turbar os vossos corações. Para que a igreja do Senhor não venha, aleluia, ficar turbado, aleluia, por causa do mundo. Mas que a igreja do Senhor Jesus, aleluia, venha reconhecer os pecados. Porque é a única forma de nós sermos salvos se nós reconhecermos nossos pecados todos os dias. Porque nós sabemos que somos pecadores, que nós precisamos de Jesus para que nós podemos ser salvos. O homem precisa de Jesus, a nação precisa de Jesus para ser salvo. Todo o povo precisa de Jesus para ter a salvação. Muitas pessoas não querem confessar a Jesus como seu único Salvador. Aleluia. Mas eu falo nessa manhã, aleluia, você que não tem Jesus na sua vida, você que não confessou ainda o Senhor como seu verdadeiro Salvador da sua alma, aleluia, precisa aceitar Jesus.
Porque a única forma de nós chegar ao céu é aceitando Jesus, porque ele diz, aleluia, em Provérbios capítulo 16, versículo 25, diz, aleluia, caminhos que para o homem parecem ser certo, mas no fim é morte, é perecer, aleluia, é sepulcro para aqueles que não creem em Jesus Cristo. Amém. Porque há caminhos para o homem que está tudo certo, há caminhos para o homem que está indo bem, mas no final é morte, aleluia. Quantas pessoas morreram sem Jesus? Quantas pessoas nós pregamos, aleluia, arrependimento, aleluia. As pessoas não deram conta, não levavam a sério a palavra do Senhor e muitos pereceram e aleluia. E segue juiz final para a condenação eterna. Porque não aceitaram Jesus, porque não quiseram Jesus, aleluia, rejeitaram Jesus. E quantas pessoas estão rejeitando Jesus? E eu te digo nessa manhã, você que ainda não confessou Jesus como seu Salvador, aleluia, confesse nessa manhã, porque não sabemos dias de amanhã, porque o hoje pertence ao Senhor, porque hoje estamos aqui, amanhã não sabemos, aleluia, se Jesus já veio buscar a sua igreja. Então é momento de nós buscar ao Senhor, como disse Isaías, aleluia, Isaías 50, aleluia, em Isaías 55, versículo 6, buscar ao Senhor enquanto se pode achar, e invocar nele enquanto está perto. E Jesus está perto de nós, amado. Ele quer que nós invocamos o seu nome. Queremos que nós aceitamos a ele como o único Salvador, aleluia. A única forma de nós encontrarmos com Deus, porque ele disse Jesus, eu sou o caminho, ele é o caminho e a verdade. Ele é o verdadeiro caminho. Porque há caminhos que parecem ser certos, mas levam o homem à morte, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então nós permanecemos nesse caminho, como diz, aleluia, em Evangelhos de Mateus, aleluia, em Mateus ali 7:13, aleluia, estreita é a porta, apertada é o caminho que leva ao céu, largo é a porta que leva à perdição, e muitas pessoas caíram na perdição. Que nós viemos, aleluia, ir nesse caminho estreito, amado. Ir nesse caminho apertado, aleluia, aleluia, de insulto, aleluia. Esse caminho que somos, aleluia, às vezes somos humilhados, mas para o Senhor nós somos grandes aqui na terra, porque nós somos soldados de Cristo, aleluia. Nós somos, aleluia, aquele que pronuncia o Evangelho de Cristo Jesus. Mesmo em nossas fraquezas, mas continua ligado com o Senhor. Porque, aleluia, todos os dias nós enfrentamos uma barreira, ali como foi falado nessa manhã, amados, mas nós temos que continuar, aleluia, glorificando a Deus, porque esse é o caminho que nos leva. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Então, Jesus, ele é o intermédio, Ele é, aleluia, o caminho que nos leva ao Pai. Aleluia. De maneira alguma ninguém vai chegar ao céu se não for por Jesus, porque Jesus disse que ele é o único caminho para o Pai. Algumas pessoas podem, aleluia, parecer, aleluia, que isso não é verdade, mas é verdadeiro, amados. Porque foi Jesus que morreu na cruz do Calvário. Aleluia. Foi Jesus que derramou o seu sangue no Calvário para que trouxesse salvação. Então a salvação é Cristo Jesus. Amém. A salvação é Cristo Jesus em nossas vidas, amados irmãos. Amém. Então você, aleluia, tem que crer nessa palavra. Você precisa confiar nessa palavra, porque essa palavra, a palavra é digna de toda honra, de toda glória, porque essa palavra é verdadeira, aleluia. Porque um dia, aleluia, eu me encontrei diante dessa palavra, eu pensava que eu era salvo, mas quando eu fui conhecer a palavra, aleluia, eu fui dizer que eu era um dos mais miseráveis. Se eu não tivesse Jesus, eu não tinha salvação em Cristo Jesus, porque eu fazia segundo a minha vontade, aleluia. Eu não fazia a vontade de Deus, eu fazia a vontade da carne, aleluia. Eu fazia o que eu queria, mas o crente, ele é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele não pode fazer a sua própria vontade, ele tem que fazer a vontade de Deus, ele tem que fazer, aleluia, a vontade do Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então quero falar nessa manhã, amados, motivo de alegria estar nessa manhã com os irmãos, conhecendo essa família de Cristo, aleluia, são tantos irmãos, aleluia,
Todos nós aqui, se permanecemos juntos e unidos na mesma fé, no mesmo propósito de adoração ao Senhor, cremos que um dia nós vamos se encontrar na glória. Amém. Porque aqui em determinada religião nós não somos religiosos, nós somos adoradores de Cristo Jesus. Amém. Porque o que vai salvar não é a igreja, ai, nem a B, nem a T, lá, aleluia, mas o que vai salvar é aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Amém. Aquele que não, aleluia, é sujo de mão, e nem, aquele vai ser salvo, aquele povo que são limpos de coração, que não se, aleluia, se contaminou e não sujou as suas mãos com suas, aleluia, com seu, aleluia, com suas próprias natureza humana, porque nós temos que amar uns aos outros, irmãos. É a única maneira de nós chegar ao céu, é unido, é louvando a Deus, num só propósito de adoração ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu saúdo os irmãos, né, a todos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Mas eu estava ali bem quietinho, assim, eu estava torcendo para o irmão não olhar para mim. Porque, mas até hoje, uma coisa que me deixa muito nervosa é o microfone. Mas eu sei que o Senhor tem algo da parte do Senhor para a igreja. Que a igreja é dele e a gente é só vaso, irmãos. A gente é só um cano, é só um canal. Amém? Livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 13, a partir do 13, 14 e 15. Isso aqui é tremendo. A palavra do Senhor é tremenda, irmãos. Amém. Como nós seríamos guiados, né, aqui nessa terra se não fosse a palavra do Senhor. Mas o Senhor é tão bom que Ele não deixa a gente à deriva, né? Ele dá o norte. Glória a Deus. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Quanto aos outros, ninguém ousava juntar-se com eles, mas o povo tinha-os em grande estima. E a multidão dos que criam no Senhor, tanto os homens como mulheres, cresciam cada vez mais. Glória a Deus. Amém. O autor aqui de Atos, né, ele continua aqui esse trecho, dando sequência àquele fato que aconteceu com Ananias e Safira, né? Como o Espírito Santo, né, que sonda todas as coisas, né, sonda o nosso coração, revelou para o discípulo, para o apóstolo Pedro, o que estava no coração daqueles homens, a motivação que aquele homem teve, né, quando ele foi fazer aquela ação, aquela obra que aparentemente estava engrandecendo o nome do Senhor, mas na verdade estava engrandecendo a ele mesmo, né, a ele próprio. E diz, né, a palavra que após aquilo o povo ficou temeroso por aquilo que tinha acontecido, porque aquele homem, né, naquele mesmo instante, ele caiu morto, e em seguida a esposa também, porque ela foi conivente, ela sabia do pecado que estava no coração do esposo, né, e ela também seguiu aquele caminho, teve a oportunidade, não negou, né, aquilo que também estava no coração dela. Então, amados, o Espírito Santo, como já veio, né, sendo falado o tempo todo aqui, é Ele que sonda os corações. O Espírito Santo sabe todas as coisas, amados. Aleluia. E Ele sabe qual é a motivação de cada irmão, de cada povo de Deus, quando ele vai fazer parte de uma congregação, de um povo que se diz, né, o povo de Deus. O Espírito Santo sabe o que é que realmente cada um quer. E hoje, amados, não é muito difícil uma pessoa ela ser atraída por uma igreja, né, por uma denominação. E muitos se enganam achando que estando dentro de uma denominação, fazendo parte de um grupo, né, supostamente cristão, eles já estão ali, né, seguindo Cristo. Mas como o irmão falou aqui, que ser crente, ser cristão, não é estar dentro de uma denominação, é ser seguidor de Jesus Cristo. Jesus, ele não chamou a gente para ser membro, né, de uma igreja, de uma denominação. Ele chamou a gente para ser parte do corpo dele, né? O corpo que ele sacrificou na cruz pelo resgate da minha vida, alcançou minha família. E quantas mais famílias ele já alcançou? A família de cada irmão que está aqui. E muito mais almas o Senhor quer resgatar. Porque a palavra diz que ele não se alegra com a morte de ninguém. O Senhor quer o arrependimento, né? E a palavra é o arrependimento.
Foi isso que Jesus veio pregar, né? Foi isso que ele pregou quando ele iniciou o ministério. Foi isso que foi anunciado antes dele nascer. Foi isso que foi anunciado lá no princípio, nos primórdios, né? Quando Deus fez tudo, já estava anunciado que ia vir aquele que ia resgatar, porque Deus sabia o que há dentro do nosso coração. Ele sabia que o ser humano, a criação, o homem criado com tanto amor para servi-lo e adorá-lo, ele ia ser tendencioso e ele ia cair no pecado, né? Ele caiu, né? Veio a queda, né? Por isso, desde o princípio, foi anunciado o Redentor. E é por conta disso, né? E por causa dessa ação que hoje eu estou aqui, amados. Hoje eu sou recebido pelos meus irmãos. O Senhor sabe tudo que nós passamos e por que nós passamos. O Senhor sabe que a gente comete falhas e erros, muitas vezes, né, achando até estar agradando o Senhor, mas no fundo a gente tapa os ouvidos, né, e não entende, não compreende, né, a voz do Espírito Santo na nossa vida, né, mas também tudo há um propósito, porque ele ensina em todas as coisas. É no deserto, ele ensina a gente a comandar até no deserto, amados, porque o Senhor não quer que a gente caia no deserto. Muitos caíram no deserto, né, porque não agiram por fé, não olharam para Cristo, né, e até ali no deserto ele colocou Cristo, não foi naquele pedestal lá, naquela cruz, lá naquela serpente, porque era por fé, não era pela imagem, era por fé, era para crer que ele sempre pensou e ele quis, ele fez, ele levantou um resgatador, e é por conta dele que hoje nós estamos aqui, e eu louvo e eu engrandeço o nome do Senhor por tudo que ele fez, amados. Eu sei que muito mais ele vai fazer nas nossas vidas, porque o Senhor, ele é um Deus doador, ele tem dádivas maravilhosas, ele já preparou um lugar, ele aguarda a igreja lá naquele lugar, porque a igreja foi feita para estar com o Senhor Jesus, né? Amém. E é por isso que nós estamos aqui hoje, porque a gente quer continuar, a gente quer perseverar, né? A gente, muitos locais podem oferecer o que for, né? Mas o Senhor, ele age na humildade, ele age na simplicidade, né? Porque Jesus era simples, né? E eu agradeço ao Senhor demais por tudo que ele fez. Eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos. Amém. Jeremias 18, irmãos, bem rapidinho, para nós chamar o nosso amado irmão pastor Ramon, tá bom? Jeremias capítulo 18. Louvado seja Deus. Se os amados puderem acompanhar juntamente comigo, tá? Vamos ler aqui 6 versículos, tá? Louvado seja Deus. Amém? Posso ler? Diz assim a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso. Irmãos, vou repetir. Tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Versículo 5. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não podereis eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém. Louvado seja Deus, amado. Sabe o que é que eu aprendi com essa palavra, irmãos? Vocês podem ter ouvido muitas mensagens em cima desse texto, porque é um texto muito conhecido, muito usado. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que o vaso que ele fez se quebrou nas mãos do oleiro. Quem é o oleiro? O oleiro é Deus. Quando Deus fez o vaso, irmão, ele se quebrou na mão do oleiro. Ó, quando o Senhor pede para Jeremias ir na casa do oleiro, desce à casa do oleiro, o Senhor está dizendo assim: te humilha que eu te revelarei. Te humilha diante de mim que eu te revelarei. Então, Jeremias, quando ele desce, ele recebe do Senhor uma revelação, porque o que nós estamos vendo aqui, irmãos, sabe o que é que eu consigo ver? Eu consigo Jeremias vendo quando Deus estava fazendo o vaso. Quem foi o vaso? Adão.
quando Deus fez o Adão, irmãos, ele fez também todos nós, estávamos embutidos em Adão. É tanto que logo em seguida ele tirou de dentro de Adão Eva. E consequentemente todos nós viemos. A Bíblia diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, né? Assim como o Adão pecou, em Adão todos nascemos pecador. Aí, ó, o que é interessante, irmãos? O vaso se quebrou. Por que o vaso se quebrou? Porque quando Adão foi feito, Deus já tinha feito ele, mas ele ainda estava sobre o domínio de Deus. Pastor Ramon, ele ainda estava nas mãos de Deus, ele estava no jardim de Deus. Aí se quebrou. Estava sob o controle de Deus, aí se quebrou. Mas um vaso para se quebrar, amados, precisa estar queimado. Porque para quem entende de vaso de louça, vocês sabem que para um vaso estar pronto tem que estar queimado. Porque se não estiver queimado, o barro queimado, ele não presta para nada. Então o oleiro ele faz uma panela, um alguidar, qualquer vaso que seja para botar alguma coisa dentro. Mas tem que ser queimado, porque só sustenta a coisa dentro se tiver queimado. Entendeu? Então o vaso se quebrou. Se ele se quebrou porque ele estava queimado, Adão se quebrou quando ele transgrediu a lei de Deus. Então quando ele se quebra, todos nós fomos quebrados nas mãos do oleiro. Ele diz assim, irmãos, ó. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não podei eu fazer de vós como fez este oleiro? Ó, casa de Israel. Casa de Israel, irmãos, todos que cremos em Cristo Jesus, nós adentramos a casa de Israel, tá? Não podeis eu fazer como fez esse oleiro. Aí eu quero fazer uma pergunta a todos os amados irmãos que estão aqui. É fácil um vaso queimado se emendar, irmãos? Não. Como é que se emenda um vaso quebrado, irmãos? Eu posso me emendar sendo quebrado? Não. Só Deus, irmão. Só Deus pode me emendar de novo. Eu quero que os amados irmãos abram lá em João capítulo 3 para nós finalizar. João capítulo 3 quando Jesus se encontra com Nicodemos, tá? Aí uma pergunta que Nicodemos faz é o seguinte: João 3 versículo 4, disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Porque Jesus tinha dito: necessário vos é nascer de novo. Eu pergunto para os amados irmãos: pode um homem velho, já sendo velho, entrar no ventre de uma mulher e nascer de novo? Pode um vaso ser emendado já sendo quebrado? Só Deus, irmãos. Por isso que para herdarmos o reino do céu precisamos nascer de novo, precisamos nos render a Cristo, precisamos nos humilhar, precisamos sermos transformados, precisamos ter uma nova mente, porque a mente que pensava somente em pecar, agora é uma mente que vai pensar em adorar a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele que agora, em vez de pensar no pecado, pensa em adorar a Deus, é uma mente de alguém que não quer mais saber das coisas do mundo, mas quer saber das coisas do alto. Nascer de novo é nascer do alto, é nascer da água e do Espírito. Louvado seja Deus. Como eu posso nascer de novo, amado? Como eu posso nascer de novo? Me rendendo a Jesus Cristo e nascendo verdadeiramente da água e do Espírito. Essa é a mensagem, amados irmãos, do vaso que precisa ser emendado de novo, um vaso que foi quebrado. E a Bíblia é bem clara que ele diz que do mesmo barro fez um novo vaso. Amém?